2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Esta é a famosa saudação apostólica. Nós conhecemos essa saudação nas igrejas, quando no final do culto, é falada essa saudação. E nessa saudação, o apóstolo Paulo, ele faz referência às três pessoas que nós distinguimos como sendo, numa expressão que foi criada, palavra trindade, mas que ela não está na Bíblia, mas ele faz referência a essas três pessoas. Ele fala da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo. Inicialmente, eu quero compreender a partir da palavra, a partir desse versículo que eu estava meditando hoje à tarde e pedindo uma compreensão ao Senhor sobre esta palavra para estar ministrando aqui neste lugar. E nós, ao olharmos para a Bíblia, nós vemos que toda vez que Deus ele se apresenta na Bíblia, quando você vê a palavra Deus, ela, na maioria das vezes, faz referência a uma outra palavra que nós chamamos de Pai. E aí, então, no Novo Testamento, você verá sempre muita referência a esta expressão, Deus Pai. Deus Pai, Deus Pai. Paulo mesmo nas cartas, nas próprias saudações dele, início das cartas, carta de Filipenses, carta de Efésios, Colossenses, Timóteo, ele sempre inicia a saudação falando o Deus e Pai. Deus e Pai. Aí ele continua, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero começar a entender aqui, a partir desta expressão, aquilo que nós vivemos com este Deus e aquilo que Ele estabeleceu para que nós venhamos viver. Quando nós olhamos esta expressão, Deus, Pai, o que ela vem à sua mente? Porque quando nós falamos de Deus Pai, nós estamos falando de uma palavra muito familiar para nós, porque a palavra Pai é uma palavra conhecida no nosso contexto. Nós, todos que estamos aqui, por mais que você não tenha um pai hoje, talvez por alguns motivos, você tenha perdido o seu pai, dependendo da circunstância, ou ele não vive com você não vive com ele, mas todos nós fomos gerados a partir de um pai. Todos nós somos gerados a partir de uma mãe e um pai, um casal. Então, quando nós olhamos para esta expressão e quando você pesquisa no Novo Testamento, você vai ver a relação desse Deus Pai. O que um pai, ele deseja para o filho? Biblicamente falando, e até nós, na nossa natureza humana, não por causa do pecado, porque o pecado ele corroeu e corrompeu a natureza humana, mas um pai e uma mãe sempre quer o melhor para os seus filhos. Um pai e uma mãe sempre quer que os seus filhos vivam bem, quer que os seus filhos cresçam, quer que os seus filhos sejam abençoados, quer que os seus filhos venham ter sucesso na vida,
venham crescer na vida profissional, venham crescer fisicamente, tenham saúde, tenham paz, tenham prosperidade. E quando nós olhamos para esse Deus a qual nós servimos, e quando ele aparece na palavra como Pai, ele aparece como um Deus que quer um relacionamento íntimo com cada um de nós, que deseja um relacionamento íntimo com você. Ele espera se relacionar com você. Ele espera ter intimidade com você. Ele espera andar com você. Ele espera que você tenha comunhão com Ele. Porque quando nós recebemos, ou voltando, quando nós viemos ao mundo através dos nossos pais biológicos, nós herdamos dos nossos pais biológicos o DNA deles. Nós herdamos dos nossos pais biológicos a característica dele. Nós herdamos a essência dele. Aquilo que está nos nossos pais biológicos, hoje faz parte da nossa vida, está em nós, passa a fazer parte de você. Então, quando Deus, ele forma a tua vida, ele não forma você de forma separada, distinta e longe, mas ele forma você como um pai gera um filho. Então, ele transmite para você as mesmas características que ele tem. Ele transmite para você o DNA que ele tem, a essência que ele tem, aquilo que faz parte da substância de Deus, da substância divina, ele transmite para você. Você agora não é apenas uma criatura feita do barro, mas você é um filho, você tem um pai que olha para você, que tem carinho por você, que cuida de você, por mais que você não consiga perceber e entender, assim como a criança, se você solta ela na rua aqui, ela vai de um lado para o outro, mas o pai vai lá e pega na mão dela e puxa, tira da frente de um carro e anda de um lado e tira. Ela não tem a percepção daquilo que está acontecendo com ela, mas o tempo todo o pai está tirando a criança de um perigo e trazendo para a presença dele. O tempo todo o pai está cuidando, está olhando. Por mais que você não perceba, por mais que você ande nesta vida talvez cego, sem olhar, sem enxergar, para um lado, para o outro, como uma criança inocente andando de um lado para o outro, mas o pai que ama o seu filho, ele o tempo todo está tirando ele do perigo, está trazendo para a presença dele, está trazendo para perto. É isso que o pai está fazendo com você, porque ele te ama, ele quer o melhor para a sua vida. Ele depositou em você aquilo que ele tem, ele depositou em você o melhor dele. Quando ele fez os anjos espirituais, é claro, uma substância espiritual, mas os anjos não têm parte da essência de Deus. Agora você, como filho, tem parte daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem, porque você carrega as mesmas características que Ele. Quando Ele formou o homem, lá no princípio, Ele faz o homem conforme a imagem e semelhança dEle. Então, Ele coloca em você a mesma essência que Ele tem. Então, você é um filho que carrega as características de um pai, que te ama, que quer o melhor para você, que quer que você cresça, quer que você avança. Então, esse pai, ele espera de você um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão. Ele espera de você que você venha ouvi-lo, que você venha agradecê-lo, que você venha o tempo todo lembrar dele. O tempo todo lembrar dele, sabe por quê? Porque ele lembra de você todos os dias. Ele não esquece de você. Ele não esquece, por mais que você ande de um lado para o outro, por mais que você ande distraído, por mais que você ande nessa distração deste mundo, e talvez você nem se lembre de falar com Deus, nem se lembre de agradecer, nem se lembre de ler a palavra dele, nem se lembre de orar, nem se lembre de dar um oi para ele,
mas Ele todos os dias lembra de você e espera por você. Todos os dias Ele olha para você, porque Ele é um pai que quer um relacionamento com você. Ele quer um relacionamento, Ele te criou para se relacionar com Ele. Ele te criou para andar em intimidade com Ele, andar em comunhão com Ele. O Pai a qual nós conhecemos. Então o que nós somos? Nós somos filhos. Nós somos filhos. É muito mais do que ser evangélico. É muito mais do que ser protestante. Nós somos filhos. Quem nós somos? Nós somos filhos de um Deus, Pai, que nos criou para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Tudo aquilo que você é hoje, e tudo aquilo que você é hoje, que não é conforme a imagem de Jesus Cristo, é engano de Satanás, é mentira dos demônios, porque você foi formado, estabelecido para carregar a imagem de Jesus Cristo. Por onde você for, as pessoas te identifiquem como identifica Jesus Cristo. As pessoas olhem para você como olha Jesus Cristo, porque este Deus a qual nós servimos é um Deus que te ama, é um Deus que quer o melhor para você. É um Deus que te formou, é um Deus que está liberando a vida para você. Ele libera a vida para você, mesmo você sem saber, mesmo você sem perceber, mas Ele libera a vida para você. Nós recebemos a vida de Deus, é por isso que nós estamos aqui, e nós recebemos o amor de um Deus Pai, que nos ama a ponto de dar o Filho dele por nós. Nós recebemos um amor de um Deus Pai. O que esse Deus espera? Ele espera que você olhe para Ele, que você reconheça Ele, que você olhe para Ele com um olhar de amor, porque Ele quer o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para a sua vida. Os planos de Deus a teu respeito são planos de paz, não são planos maus. É planos de paz e de prosperidade, para que Ele venha te dar um fim desejável, um fim a qual Ele espera, porque a vontade do Senhor é uma vontade perfeita, é uma vontade boa, é uma vontade agradável, e aquilo que Ele quer fazer na tua vida, Ele está restaurando os relacionamentos, Ele está restaurando a intimidade. Então Ele está te chamando para a intimidade com Ele, para andar com Ele, para viver com Ele. Ele está te chamando para ouvir a voz dEle, assim como Adão andava no jardim e ouvia a voz de Deus todos os dias. Quando Deus aparecia no jardim, chamava filho, ele podia ouvir a voz de Deus. É isso que Deus está fazendo, Ele está restaurando os relacionamentos, porque Ele quer que você seja um filho de verdade. Ele deseja que você venha crescer, venha avançar. Ele deseja que você venha prosperar, porque todas as coisas que Ele fez para que você, Ele fez por você. Tudo que Deus criou, Ele criou porque Ele nos ama. Ele criou porque Ele te ama. Deus, se você pensar em um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é autossubsistente. Ele não depende de mim, de você. Ele não depende do nosso favor. Ele não depende das nossas obras. Como nós sempre conhecemos, né? A frase, Deus sem você permanece Deus. Mas nós sem Deus, o que somos? Porque Deus, Ele não depende de nós. Mas ainda assim, sem depender de nós, sem depender nem dos anjos, Ele resolve criar filhos para fazer parte do teu reino. E é por isso que nós somos formados como filhos para carregar a imagem dEle. Para onde nós formos, nós carregamos a imagem dEle. Então Ele depositou em você o melhor. Ele depositou em você o melhor porque você é filho.
você é filho. Não existe uma posição mais elevada do que a posição de filho. O filho, quando entra na casa do pai, da mãe, ele não fica pedindo as coisas. É como se a casa fosse dele. Quando você tem intimidade, se você é filho e você tem intimidade com seu pai, com a sua mãe, biologicamente falando, você chega lá, você abre a geladeira, você entra, você não pede licença, porque é sua mãe, é seu pai. E a mãe abre a porta, o pai abre a porta para você. E se você fala, eu vou dormir aqui hoje, você vai dormir, ele não vai te expulsar de casa, porque o pai te ama, a mãe te ama, os seus pais te amam. É esse pai a qual nós servimos, é um pai que quer você perto dele, quer você na casa dele, porque ele quer liberar sobre você a presença dele, ele quer liberar sobre você o que ele tem de melhor. Então, para isso, você precisa estar na casa dele, na presença dele, para desfrutar. Então, tenha liberdade de entrar na presença desse Deus que é poderoso, que é grandioso. Tenha liberdade de entrar na presença deste Deus Pai, a qual nós servimos, e nos chama de filhos. Ele nos chama de filhos. Um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que não depende de nada, não depende de nós. Ele olha para um barro e chama de filho. Então ele dá uma autoridade, ele dá uma credibilidade, ele dá um valor. Nós fomos valorizados por ele. Ele nos deu valor, ele coloca o peso do valor em nós. Por nós mesmos, nós não valemos nada, mas porque ele faz parte de nós, porque ele está em nós, então nós recebemos esse valor divino que está sobre nós. Aleluias! Nós somos vasos de barro, mas a excelência do poder é de Deus, porque nós temos parte da divindade, nós fazemos parte deste Deus, nós fazemos parte dessa essência. Ele nos ama, ele te ama, e o que ele quer? Ele quer que você se relacione com ele como filho, que você olhe para ele, pai. Quantas pessoas têm dificuldade? Lembra de Jesus? Jesus chegou na terra de Israel. Tradicionalmente, os judeus nem falavam o nome de Deus, na verdade, nem fala ainda hoje. Eles substituíram o nome de Deus pelo nome Adonai durante muito tempo, Senhor, para não expressar o nome de Deus, porque é um nome santo. Aí vem Jesus Cristo no meio do povo, no meio dos pecadores, publicanos, prostitutas. Ele olha para o céu e fala, papai, Abba. Aí os judeus ficam loucos. Os religiosos ficam loucos quando Jesus fala, Abba, paizinho querido, porque é uma intimidade muito grande. É isso que ele quer de você, ele quer que você seja íntimo dele, porque quando você for íntimo dele, então você vai desfrutar daquilo que ele tem. Às vezes a gente quer desfrutar de muitas coisas, mas você não consegue desfrutar sem antes ser íntimo dele. Você precisa antes, primeiro, ser íntimo dele, depois da intimidade, você começa a desfrutar daquilo que ele tem. Muitas vezes nós queremos desfrutar de muitas coisas, mas não queremos a intimidade, não queremos o relacionamento. Não queremos passar tempo com ele. Quantas pessoas investem tempo em muitas coisas? Eu já investi meu tempo em muitas coisas, coisas que não geraram frutos. Agora, o que ele quer? Ele quer que você invista tempo nele, na presença dele. Ele quer que você passe tempo com ele. Quanto mais tempo você passar com ele, mais do DNA dele você vai absorver e mais semelhante a ele você será. Quanto mais tempo você passar com ele, é por isso que Jesus Cristo andava na rua e ele falava, eu não faço as minhas obras, eu faço as obras do meu Pai. Eu faço as obras que eu vi ele fazer, porque em Jesus Cristo existia uma conexão muito forte entre ele e o Pai dele. Ele é o primeiro filho, como diz o primogênito, mas nós nos tornamos filhos também. Então, como filhos também diz a palavra que nós nos tornamos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Cristo herda, nós também herdamos, porque nós somos filhos.
Porque o objetivo de Deus, Pai, é criar muitos filhos, que Ele fez com Abraão, abençoar uma descendência, gerar uma descendência, e através de Jesus Cristo, nós recebemos a fé e alcançamos o status de filho, por causa daquilo que Ele fez por nós. Então o objetivo dele é que você gere intimidade na presença dEle, tenha prazer de estar com Ele. Quanto mais você vai estar com Ele, mais Ele vai liberar. Quantas pessoas querem estar com Ele por aquilo que Ele tem para oferecer? Quantas pessoas querem estar com Ele por aquilo que Ele tem para oferecer? Então você chega e quer estar com a pessoa, porque isso é uma característica caída do homem caído por causa do pecado, uma característica de olhar para as coisas e querer desfrutar das coisas sem desfrutar da presença. O que Ele quer que você desfrute da presença, então Ele vai te dar. O próprio Jesus, Ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você está querendo que aconteça, quando você começar a buscar o reino dos céus e a justiça, vai acontecer automaticamente, não se preocupe. Porque Ele é um Deus que ama você, Ele é um Deus que nos ama. Se você pedir, a palavra diz, se você pedir a Ele um pão, um pedaço de pão, Ele não vai te dar um pedaço de pedra. Se você pedir a Ele um pedaço de pão, Ele vai te dar um pão, porque Ele te ama. Ele te ama, Ele ama cada um dos filhos dEle, então Ele prepara uma mesa para nós, para nos assentarmos e comermos com Ele. Nós temos hoje a celebração da ceia, que é essa expressão maior de comunhão, de sentar à mesa com o Pai, onde o Pai reparte da sua provisão. É isso que Ele faz conosco, Ele reparte daquilo que Ele tem, e é o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer que você carregue a imagem dEle por onde você for. Quando nós olhamos para a palavra, nós temos um Deus que é Pai, a qual nós nos devemos relacionar com intimidade. Esse Deus Pai, nós nos relacionamos com intimidade. E aí você tem o segundo princípio, que é o que eu quero falar. Nós temos também um Senhor. Esse Senhor, qual é o relacionamento de um pai? É pai e filho, não é? Na verdade, como se relaciona com Deus que é pai? Você se relaciona como filho. Com Deus que é pai, você se relaciona como filho. Então há essa via pai-filho, filho-pai, onde você gera intimidade com Ele através da comunhão, de ouvir a voz dEle, de receber aquilo que Ele tem, de participar de tudo aquilo que Ele é, e tudo aquilo que Ele tem, Ele dá para você, de graça. Agora, nós também temos um Senhor, e a Bíblia chama Ele de Jesus Cristo. Todo o Novo Testamento, se você pesquisar pela palavra Senhor, você vai ver a referência a Jesus Cristo. Sempre Paulo chama Deus de Pai e Jesus de Senhor. Sempre Deus de Pai e Jesus de Senhor. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você tem também um relacionamento de Senhor. Como que você se relaciona com o Senhor? Você se relaciona como o Senhor, como um servo. Não é? Então, você tem você se relaciona com Deus que é Pai como filho, mas você se relaciona com o Senhor como servo. E existe um princípio nesse relacionamento de servo, Senhor, Senhor, servo. E o princípio se chama obediência. Esse é o princípio do relacionamento Senhor-servo, não é? É o princípio chamado obediência, porque o Senhor é aquele que tem autoridade, é aquele que foi elevado a um nível de autoridade, e o servo é aquele que depende do Senhor para tudo. Mas o Senhor foi elevado a um nível de autoridade, o servo se relaciona com o Senhor com obediência. E qual é o problema dessa geração? É uma geração desobediente. É a mesma geração que saiu do Egito. Uma geração desobediente. Quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, Deus não estava tirando o povo do Egito porque o povo era bonzinho, porque o povo servia a ele. Não, mas estava tirando por uma promessa. Porque toda promessa que Deus faz, Ele cumpre. Não se preocupe, se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel.
Mesmo que você seja infiel, a palavra diz, ele permanece fiel. Então, a palavra que ele libera, ele cumpre ela. Então, quando ele tira o povo do Egito, ele tira por uma promessa, a qual ele havia feito a Abraão. Mas aquele povo foi um povo desobediente. Uma marca daquela nação foi uma marca de desobediência. E, biblicamente falando, o que te impede de receber a bênção é a desobediência. O que te impede de você fracassar é a desobediência. Quando você é desobediente, você cai, você está debaixo da lei de Deuteronômio 28. Aquele que ouve a palavra e é obediente é abençoado, todas as bênçãos caem sobre ele. Mas aquele que ouve a palavra e não obedece, então vem a desobediência. Vem os resultados da desobediência. E ali está escrito que se chama maldição. Mas isso Deus preparou para nós? Não. Mas nós temos um Senhor a qual nós nos relacionamos agora como servos. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos converter o nosso coração a esse Senhor. Converter o nosso coração a Ele, para que nós, enquanto servos, viemos viver uma vida de dependência a Ele. Viemos viver uma vida de obediência a Ele. O que nós estamos buscando viver? Nós estamos, nesse ministério, nós estamos buscando viver uma obediência ao Senhor. Então, nós oramos, Senhor, onde é para estarmos? É para estarmos aqui, então nós vamos estar aqui. Agora é para sair daqui, então nós vamos sair. Aí é para estar no tal lugar, é para ir no outro lugar. Nós estamos tentando buscar uma vida de obediência, porque quando você não obedece, então vem as consequências da desobediência. Mas o Senhor, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe qual caminho você deve trilhar. O que nós precisamos? Nós precisamos de um coração de servo, de um coração obediente. Porque quando nós olhamos para Jesus Cristo, Ele carrega pelo menos, dentre muitos nomes que Ele carrega, mas ele carrega que você conhece, Salvador. Todos querem esse Senhor Salvador, mas Ele carrega um outro nome que se chama Senhor. O próprio Apocalipse vai dizer, né? Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Senhor. Toda referência no Novo Testamento a Jesus Cristo é uma referência de Senhor. Então o Senhor, Ele quer obediência. Por isso que Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Porque é uma relação de obediência. É uma relação de ouvir. As suas ovelhas ouvem a tua voz. Por isso que ele diz que quem quiser seguir o caminho que ele estava seguindo, tinha que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir ele. Negar a si mesmo, negar a sua própria vontade, negar os seus desejos, negar aquilo que é melhor para você. E, humanamente falando, agora uma fala humana, seria melhor para mim estar no lugar que eu estava, humanamente falando. Mas você precisa ser obediente à voz do Senhor e seguir aquilo que o Senhor está te orientando. Você precisa obedecer a Ele em tudo. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Ele quer te abençoar. Ele deseja te abençoar. Ele deseja que você venha crescer, venha progredir, venha avançar, venha prosperar, venha ter sucesso na vida. Mas para isso nós precisamos obedecer a palavra. Nós precisamos viver um relacionamento com esse Senhor, que é um relacionamento de obediência. E na maioria das vezes, na verdade, 100% das vezes, nós colhemos algo ruim porque nós plantamos coisas ruins. Porque existe uma lei neste mundo que ninguém escapa dela.
Tudo que você semear, plantar, você vai colher. Você pode até escolher o que você vai semear, mas o que você vai colher, você não escolhe. Porque o que você vai colher está ligado diretamente ao que você semeia. O que você colhe está diretamente relacionado ao que você planta. Mas dele nos dá oportunidades para que nós venhamos nos converter a ele, entregar o nosso coração a ele. Por quê? Porque ele, como Senhor, ele quer governar as nossas vidas. Ele quer governar a sua vida. Ele quer governar tudo que você é. Ele precisa governar. Na verdade, ele vai governar, ele já está governando, mas você precisa dar a sua vida, o seu governo a ele. Você precisa deixar com que esse capitão, que se chama Jesus Cristo, tome o seu barco e comande o seu barco. Você não pode você mesmo tentar comandar, porque na sua sabedoria limitada, no seu conhecimento limitado, talvez nas suas habilidades limitadas, você pode chegar até um lugar, determinado lugar, até um determinado limite, mas chega dali para frente você não consegue, você precisa dele. Todos nós dependemos e precisamos de Jesus Cristo. E o que ele quer fazer? Ele quer ser Senhor das nossas vidas. Ele quer governar a sua vida, ele quer governar a sua casa, ele quer governar os seus filhos. Ele quer que você dê para ele, consagre a ele, consagre os seus filhos a ele. E não é você mais agora, consagre o seu tempo a ele. Quando você acorda, você, Deus, se o Senhor assim me permitir, eu terei mais um dia, 24 horas, então eu estou consagrando o meu tempo a Ti. Direciona o meu tempo para que o meu tempo, a minha vida, seja um canal para glorificar o Teu nome. Deus, eu consagro a minha casa, consagro os meus bens, o meu carro, consagro o que eu tenho a Ti, para que tudo que eu faça seja para a glorificação do Teu nome. Ele quer governar, Ele quer reinar, porque Ele nasceu para reinar. Ele é rei, mas Ele quer reinar sobre a tua vida, mas Ele não entra no nosso coração de forma intrusa. Ele bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. É você que chama Ele, é você que fala: Jesus, eu não vou mais caminhar sozinho, eu não vou mais andar sozinho, eu não quero mais viver por conta própria, mas agora eu quero te entregar a minha vida, a minha existência. Venha reinar em mim. Venha ser rei, venha ser Senhor, venha governar a minha vida, porque aí tudo vai começar a dar certo. Se você deixar Cristo governar a sua vida, e se a sua vida não mudar, se não der certo, se nada acontecer, esse evangelho que nós pregamos aqui, eu abandono ele. Mas eu sei que se você entregar a sua vida para ele, a sua vida nunca mais será a mesma. Quando você entrega a sua vida para ele, a sua vida nunca mais será a mesma. E aí nós temos a terceira pessoa, que se chama Espírito Santo. O que ele faz? Ele nos leva a ser servo e a ser filho. O papel do Espírito Santo é fazer você ser servo e ser filho. O papel do Espírito Santo é te conduzir a essa posição de filho. Então Satanás vem e joga algo contra você e fala: você é isso, você é aquilo, não vai dar certo, não presta. Vem o Espírito Santo e fala: você é filho de Deus, você nasceu para reinar, você nasceu para governar, você foi estabelecido. A palavra do Senhor diz que se nós somos filhos de Deus, nós não fomos colocados como cauda, fomos colocados como cabeça. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem e quebra o teu coração, tira o orgulho, tira a arrogância, tira a vanglória, tira a soberba, tira toda a grandiosidade e te coloca na sua posição de servo, de dependente de Deus. O Espírito Santo vem, entra no teu coração, então é para isso que ele foi enviado, é para isso. Nós estamos vivendo nesta era, que é a era do governo do Espírito Santo, onde ele tem o objetivo, a missão de nos levar aos pés de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo de Deus, ele está aqui neste mundo para governar as nossas vidas, para fazer com que eu e você venhamos entender que nós somos servos
Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, mas também nós temos status de filho de um Deus Pai, que tem Jesus Cristo como filho, e nós somos filhos com Ele. O Espírito Santo vem trazendo essa verdade no teu coração, trazendo a verdade da palavra. O Espírito Santo vem colocando a verdade da palavra no teu coração. E é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, diz a palavra. Sem a ação do Espírito Santo, por isso que Paulo ele fala em Tessalonicenses, não extingais o Espírito. O que ele está dizendo? Não apague o Espírito, não deixe ele de lado. Não deixe ele de lado, não apague, porque é Ele que muda a sua vida e te transforma. Nós somos transformados conforme a imagem de Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus, diz o apóstolo Paulo. E nós nos tornamos templo de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Então ele vem como um selo sobre as nossas vidas, ele te selou. Você foi marcado. Você tem uma marca, você foi selado, você tem o penhor da herança, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te dá a garantia da sua eterna morada com Deus. Esse Espírito Santo que habita em você. Por quê? Porque o objetivo dele é te levar para perto de Deus. O próprio Jesus ele falou que enviaria o Espírito. Ele falou assim, eu vou enviar o Espírito. O que o Espírito vai fazer? Ele vai te lembrar todas as minhas palavras. Ele vai te guiar. Ele vai fazer você lembrar das palavras de Jesus Cristo. E ele fala, o Espírito Santo não vai falar dele mesmo, vai falar de mim. Por quê? Porque ele há de receber do que é meu. É para isso que o Espírito Santo está aqui. É para isso que ele... Às vezes você sai de casa e você programa, eu vou à noite no tal lugar. E o Espírito Santo chega e fala para você, não vá para tal lugar. E às vezes você desobedece e vai. Mas o Espírito Santo sempre te alerta. Ele sempre fala com você. Se você perguntar para ele, o que eu faço da minha vida, Espírito Santo, ele vai te falar. Se perguntar para ele, Espírito Santo, para qual caminho que eu vou agora, esquerda ou direita, ele vai te falar. Se você perguntar para ele, o que eu devo fazer, o que é isso, o que é aquilo, como eu devo me portar na minha casa, ele vai te falar, porque o Espírito Santo é aquele que guia a toda a verdade. Ele guia a toda a verdade. Esse é o objetivo dele. E quantas vezes nós, às vezes, esquecemos disso? O que ele está fazendo aqui? O Espírito Santo, ele está nos guiando. Ele quer te colocar no status de servo, porque você tem um Senhor, mas quer te colocar no status de filho, porque você tem um Pai. E é isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele toca o teu coração. Ele entra onde eu não entro. Ele entra lá no íntimo. Ele entra lá no íntimo do teu coração. Ele conhece a sua história. Ele sabe o que você precisa. O que você precisa, ele sabe. Fale para ele. Abre o teu coração e fale com ele o que você precisa. Não existe problema que ele não possa resolver. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Se você crê, tudo se torna possível. E é isso que o Espírito Santo veio fazer. Ele está aqui para isso. Para te posicionar. Ele quer te posicionar no lugar seu de origem. Ele quer te colocar no lugar de origem. Já é seu, já está guardado o lugar para você. Satanás tentou te iludir, te enganar, mas o lugar já está guardado, ele já é seu, a posição já é sua. A palavra do Senhor diz, se nós estamos em Cristo Jesus, uma vez que nós adquirimos consciência daquilo que nós somos, nós estamos com Cristo assentado nas regiões celestiais. É um lugar de honra, porque Ele sempre quer honrar você. Ele sempre quer o melhor para a sua vida, sempre quer o melhor para as nossas vidas. O Espírito Santo vem para nos colocar no lugar de honra. Satanás não, ele vem para tirar tudo que é seu. A palavra diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Essa é a imagem do diabo, matar, roubar e destruir. Mas o Filho veio
para dar a vida, e a vida com abundância. O Filho veio para te salvar, e nós temos o Filho, tudo que Ele fez por nós, Ele nos deu autoridade como filhos. O Espírito Santo de Deus nos conduz àquilo que nós somos. Deixe o Espírito Santo te guiar naquilo que você é. Ele está restabelecendo o seu status de filho. Amém?